Você já está aí pensando como que vai ser o seu 2026? Você quer um 2026 próspero, abundante, cheio de realizações, de muita felicidade, de experiências maravilhosas que você quer viver, que você quer que marque esse ano. Tem muita gente que já está fazendo um balanço de 2025, tem gente que eu já ouvi falar que foi um ano muito desafiador, um ano muito pesado, cansativo. E tem algumas frustrações, né? Algumas coisas que a pessoa queria ter realizado, queria ter vivido e não se manifestou. Então eu vou te passar o que você pode e deve fazer a partir de agora para que o seu ano de 2026 seja um ano maravilhoso, seja o melhor ano da sua vida até então. Só que para isso, não basta você fazer todas aqueles rituais que a gente já conhece, né? Pular 7 ondas, usar uma calcinha de uma cor tal, se você quer atrair um amor, é uma calcinha vermelha, passar o ano com uma calcinha amarela, se você quer abundância, riqueza, nada disso funciona. E também outra coisa que não funciona, que talvez você já fez e já acreditou que esse era o caminho, que é ficar rezando, pedindo para Deus. Ou afinal, o que você tem que fazer? Gente, só ficar rezando, pedindo para Deus, isso mostra primeiro que você não confia na providência dele, você não confia em você, na sua capacidade de receber, de ser digna, merecedora dessa bênção que você tanto pede para ele, e que você não tem conhecimento nenhum de lei da atração. E é sobre isso que eu vou falar aqui nesse vídeo e vou te falar o que você deve fazer, quais os passos que você tem que seguir a partir de agora e qual a mentalidade que você precisa ter para atrair, para criar um campo favorável para atrair essas coisas que você quer para sua vida. Porque se você ficar fazendo as mesmas coisas, você terá sempre os mesmos resultados. E se você não está gostando dos resultados que você tem, que você conquistou até hoje, é porque você precisa fazer coisas novas. E quais são essas coisas novas? Você precisa adquirir um conhecimento. Certamente você não tem, porque se você tivesse, você não estava nessa frustração, nessa insegurança, né, nessa insatisfação com os resultados de 2025. Então, se você ainda não chegou na vida que você quer viver, é porque você não tem o conhecimento que você precisa para, de fato, trilhar o caminho rumo às realizações da sua vida. E é sobre isso que eu vou te ensinar aqui. Então, presta atenção. Tudo começa na nossa mente. Certamente você tem crenças limitantes, todo mundo tem. Crenças limitantes são verdades absolutas, programações que você recebeu toda a sua vida. Quantos anos você tem hoje? Se você tem 30 anos recebendo a mesma programação. Se você tem 20 anos recebendo a mesma programação. 50 anos. Então, você precisa fazer limpeza dessas crenças limitantes, que são elas que estão te bloqueando os resultados que você quer ter. E você não consegue, por mais que você se esforce, por mais que você reze, por mais que você tenha fé. Eu não estou falando que está faltando fé, mas não é só isso que você precisa fazer. Você precisa limpar essas crenças limitantes, que são elas que impedem você de dar o próximo passo e avançar na sua vida. Então, o que a gente faz de início? Para você começar a limpar essas crenças limitantes, não vai ser da noite para o dia, porque como eu falei, foi uma vida inteira recebendo uma programação. Pensa o seguinte, uma televisão, você compra uma TV e ela é configurada de uma forma que você consegue assistir aqueles canais, que vem com aqueles aplicativos ali. Então, só aqueles aplicativos que vão funcionar naquela televisão, de acordo com essa configuração que foi feita. Então, se você, por exemplo, compra um celular, não adianta você ter um Android e você comprou um iPhone. O sistema do iPhone não vai funcionar bem no Android e vice-versa, não adianta. Então, o que você tem que fazer? Você tem que, para funcionar bem, você precisa dar a configuração certa, ter o programa certo,
para que você consiga obter os melhores resultados. No caso do iPhone, ele precisa ter instalado o sistema que é próprio para que ele possa te oferecer todos os recursos que um iPhone é capaz de receber, né? Então, a mesma coisa é a nossa mente. Se você não tiver instalado na sua mente programas que são favoráveis à realização dos seus sonhos, dos seus desejos, a vida maravilhosa que você quer e merece ter, que todos nós viemos aqui, como Jesus disse, nós viemos aqui para a gente viver uma vida abundante, uma vida próspera. Foi Ele que falou. Eu vim para que todos tenham vida e vida em abundância. Ele não falou de escassez, ele não falou de limitação. Ele também não falou que seria fácil, porque mudar a nossa programação mental não é fácil, mas é simples. É simples e não é fácil por quê? Porque é todo dia, é um trabalho de formiguinha, é todo santo dia. O seu celular não vai funcionar bem se ele tiver com a memória, o armazenamento todo cheio. Você precisa limpar todo aquele armazenamento ali para você instalar novos aplicativos. A nossa mente é a mesma coisa. E para você limpar essa programação limitada que tá te dando resultado de escassez, gente, eu limpo todo santo dia. Agora que eu tô estudando muito sobre a lei da atração, já aplico na minha vida, já faço a técnica que eu vou te ensinar aqui agora, já há alguns anos, já tenho uns 5 anos mais ou menos. Eu tenho muita crença limitante, eu percebi que eu sou muito limitada. Eu fui criada com uma mente de muita escassez, porque foi o conhecimento que eu adquiri. Não ensina nas escolas, não ensina nas igrejas como ser próspero, não ensina. Não tem um passo a passo, não tem um caminho. O que é nos ensinado? A pedir, rezar, pedir, fazer jejum, acordar de madrugada, rezar não sei quantos terços, rezar de joelho. Não é só isso. Primeiro, que quando você pede várias vezes a mesma coisa, você está mostrando para Deus que você não confia. Você está mostrando para Deus que você não acredita que você vai receber, porque olha o que Jesus falou. Tudo que pedirdes, crendo que já recebeste, assim será. Então, qual que é o nosso erro? A gente pede demonstrando escassez. A gente pede não confiando que já recebeu. A gente não confia, a gente fala que confia em Deus, mas na verdade a gente não confia como deveria. Porque Jesus falou tudo, T-U-D-O, que pedirdes ao Pai, crendo que já recebestes, já é seu, receberá. Então, se Jesus falou, qual que é o erro? A falta de confiança e a programação errada que nós recebemos. Então, como que você limpa? Primeiro passo, limpar. Limpar crenças limitantes. Já falei aqui, Ho'oponopono. Ho'oponopono, japamala, compre um japamala para você ter na sua casa e você não ter a desculpa de fazer. Aqui no canal eu já gravei o Ho'oponopono, se você ainda não tem seu japamala, não deixe de fazer o Ho'oponopono. Aqui no canal eu já gravei o Ho'oponopono, você coloca o áudio, faz junto comigo todo santo dia. Fazer o Ho'oponopono é como tomar banho e escovar dente. Você faz sem querer, às vezes você faz com preguiça, mas tem que fazer. Ninguém vive sem tomar banho. Não tem como dormir sem escovar os dentes. Com preguiça ou não, com vontade ou não, a gente tem que fazer, não é? Ho'oponopono é a mesma coisa. Como que funciona o Ho'oponopono? O Ho'oponopono é uma técnica havaiana milenar de limpeza de memórias limitantes. Então, isso aí acontece, essa limpeza acontece no seu subconsciente, lá na sua mente inconsciente. Nossa mente é dividida em duas partes. Mente consciente, que é apenas 5% da nossa vida, e 95% é comandado pelo nosso subconsciente, 95%. Então, os resultados que você tem na sua vida é graças às informações, às memórias que estão gravadas, impressionadas na sua mente subconsciente, porque ela comanda 95% da sua vida. Então, os resultados que você terá é de acordo com o programa que você instalou no seu subconsciente, entende?
Então, às vezes a gente tem uma crença que a gente nem se dá conta que tem. A gente foi ensinado dessa forma, cresceu acreditando naquilo, os professores falavam aquilo, os padres, os pastores também, seus pais também são os P's programadores da nossa vida, né? Professores, pais, padres, pastores. Então, a gente toma isso como verdade. E quando a gente toma uma crença, uma ideia, um pensamento como verdade absoluta, impressiona a nossa mente subconsciente. Aí acabou. E muitas vezes a nossa mente subconsciente é impressionada sem a gente se dar conta. Tem muita coisa que está lá na sua mente subconsciente que você nem sabe que está lá e você nem precisa. Você não precisa ter noção de tudo que está lá. Não tem como. A nossa mente é uma máquina poderosíssima. Ela não para. Todo santo dia, 24 horas por dia, 365 dias por ano. Ela não para momento algum. A gente está absorvendo informações o tempo todo. Assistindo os jornais, se você assiste. Nas redes sociais, se você gosta de ver vídeos que te dão medo. Se você gosta de ver vídeos de fofoca. Se você gosta de ver vídeos que te deixam em alerta. Isso tudo está impressionando a sua mente subconsciente. Uma conversa com uma vizinha ali, às vezes uma vizinha fofoqueira, negativa, invejosa. Você está programando a sua mente todo santo dia, a todo momento, com todas as suas ações do dia a dia. Então a gente tem que se policiar desde então, cortar vários hábitos do nosso dia a dia e instalar hábitos novos. O primeiro é o Ho'oponopono. Como eu falei, se você não tem seu Japamala, procura aqui o Ho'oponopono, aqui no canal tem. Já se inscreve no canal, já compartilha esse vídeo, porque esse vídeo vai mudar muitas vidas em 2026. Essa é a minha intenção aqui com o canal. Quando eu não conhecia sobre a lei da atração, hoje eu tenho essa noção que eu tinha uma mente muito limitada. Muitas vezes me deixava muito para baixo, sem energia, desmotivada. Eu achava que Deus tinha esquecido de mim, eu achava que Deus não ia me atender, não ouvia as minhas orações e eu me sentia um lixo por isso, ficava muito deprimida alguns dias. Nossa, então, tudo que nos acontece, todas as ações que a gente tem na nossa vida é de acordo com o conhecimento que a gente tem. Por isso que na palavra de Deus também fala, né? Meu povo perece por falta de conhecimento. Adquirindo conhecimento é que a gente vai ter sabedoria, discernimento para a gente tomar as decisões certas para que os nossos resultados mudem, né? Porque Deus também fala, né? A fé sem obras é morta, não vale para nada. Se você só tem fé e não age, não muda as suas ações, não instala novos hábitos, não busca conhecimento, não faz o Ho'oponopono, não adianta nada você ter fé. Não vai cair do céu. Deus vai fazer tudo, Ele vai mover o universo de cabo a rabo para te dar o que você quer, se isso for bênção para a sua vida. Ele quer te abençoar, Ele quer te ver próspero, Ele quer te ver feliz. Que pai que não quer ver o filho feliz, gente? Imagina o nosso que é todo poderoso, oceano de misericórdia. Você acha que Deus não quer o seu bem? Hoje eu não penso assim mais, mas eu já pensei que Deus tinha me esquecido, que Ele não escutava as minhas orações, que a vida limitada que eu tinha é porque Ele não queria me abençoar. Eu achava que era Deus que tinha que me dar e não é. Não é Deus que vai te fazer prosperar. Essa fala que muitas pessoas têm, desculpa se você é uma dessas pessoas, mas eu não estou generalizando, mas a gente vê muitas pessoas se dizem evangélicas falam isso. Deus mudou a minha vida. Deus não muda a vida de ninguém. Já é uma crença que você já pode deixar cair por terra. Deus não muda a vida de ninguém. Deus já fez tudo por você. Tudo. E Ele vai fazer se você fizer a sua parte. Deus vai fazer tudo menos a sua parte. A fé sem obras, ações, obras, é morta. Não serve para nada. Como que a gente agrada a Deus? Primeiro a gente consagrar tudo a Ele. A gente confia 100% que Ele vai nos dar a solução que a gente precisa, Ele que sabe o que é melhor. Muitas vezes a gente quer uma coisa, pede uma coisa e acha que aquilo é o melhor para nós, Deus é que sabe. Então aquilo, o que for melhor para você vai chegar até você, você precisa ter essa confiança que de tudo de melhor vai chegar até mim. E você fazer a sua parte. Então sem essas três coisas, sem essa tríade, não vai funcionar. Deus não muda a vida de ninguém, é você que muda.
Age, faz por ti que eu te ajudarei. Deus está esperando você agir, porque a parte dele ele já fez. Ele já fez o céu, a terra, o mar, enche seus pulmões de ar todo santo dia, seu coração está batendo sem você fazer esforço nenhum, o sangue está correndo nas suas veias sem você fazer esforço nenhum, seus olhos estão aí piscando sem você fazer esforço algum. Agora é com você. Se você não tomar a decisão certa, se você não se mover, se você não buscar o conhecimento, se você não estiver disposta a desinstalar esse programa limitante aí que está te dando esse resultado horroroso na sua vida, que está te impedindo de viver a vida maravilhosa, abundante que Jesus falou, foi Ele que falou que nós teremos vida em abundância. Foi Ele que falou, filho. Então cabe a você correr atrás de se conectar com essa vida maravilhosa. E o que você tem que fazer? Eu abri o canal justamente para abrir, expandir a sua mente, abrir novos horizontes para você ver que tem uma saída, tem um outro caminho que é desconhecido para você e é esse caminho que vai te levar a conquistar as coisas que você quer na vida. Eu já manifestei várias coisas, gente, tem muito mais que eu quero manifestar. E eu manifestei à medida que eu fui limpando essas crenças limitantes. Tem muita crença limitante ainda. Minha mente ainda não é uma mente abundante, como deveria ser. Né? Eu cresci no meio de muitas crenças de escassez e achando que isso é normal, que é assim mesmo. Que quem nasce pobre morre pobre, já acreditei nisso. Né? Tem até o ditado popular, né? Pau que nasce torto nunca se endireita. Endireita sim. Endireita sim. Todos os dias o sol brilha e brilha pro justo e pro ímpio. Todos nós temos a mesma chance, todos nós temos as mesmas 24 horas. Deus deu o livre-arbítrio para a gente escolher viver a vida que a gente quiser, o caminho certo e o caminho errado. Cabe a você. Quem muda a sua vida é você, não é Deus, de acordo com as escolhas que você faz. Então, eu já acreditei em muita coisa, que pobre nasce pobre, morre pobre, que rico não entra no céu, que dinheiro é sujo, lava a mão quando pega o dinheiro, que dinheiro é sujo, e isso aí vai impressionando a sua mente subconsciente. E o que a nossa mente faz? Ela quer o tempo todo nos proteger. Ela age contra nós muitas vezes porque ela quer nos proteger. Ela quer que a gente permaneça na nossa zona de conforto, porque é mais seguro. O desconhecido, ele traz muita insegurança, muito medo. Então, o que a nossa mente faz? Ela começa a mandar mensagens para você, olha, cuidado que isso é perigoso, cuidado que isso aí vai te dar trabalho, não mexe com isso não. E isso aí que essa menina tá falando, isso aí é mentira, isso é balela, não, fica na vida que você tá, pelo menos você já sabe, você não tem nada, mas pelo menos você já sabe como que é, você já sabe que seu dinheiro não vai durar até o fim do mês, você já sabe que muitas coisas na sua vida você não vai poder comprar, você sabe que aquela viagem que você sonha, você não vai poder fazer, é melhor não fazer não, boba, vai que o avião cai. Vai que você fica doente, vai que você gasta um dinheiro que depois te faz falta. Isso tudo é crença de escassez. E a nossa mente está com essa programação, então ela não vai te dar uma informação que vai favorecer a sua abundância. É você que tem que limpar com o Ho'oponopono, que é a técnica milenar maravilhosa. Você consegue fazer mesmo sem o seu japamala, como eu já disse, tem vídeo aqui no canal. Ele tem 108 contas, 108 bolinhas o japamala. E essas 108 repetições, que a nossa mente ela aprende como? Por repetição. Quando a gente é criancinha, a gente não precisa falar várias vezes com o bebê a mesma coisa para ele poder aprender, para ele poder fixar, para ele poder passar a agir daquela maneira que a gente está falando para ele. O nosso cérebro aprende assim, por repetição. Então, são 108 contas, 108 vezes. Esse número também não é por acaso. Também tem explicação para isso. É a quantidade de vezes que você precisa realmente para impressionar, você precisa repetir para impressionar sua mente subconsciente e fazê-la acreditar que aquilo é verdade. Então, como você muda uma configuração? Limpando e fazendo a sua mente acreditar que aquilo é verdade. Você precisa causar situações no seu dia a dia que faça a sua mente acreditar que aquilo é possível, que aquilo pode acontecer, que aquilo é real. E a nossa mente, ela não sabe o que é passado, o que é futuro. Então, por isso que não é tão difícil de você impressionar sua mente subconsciente. É ela que você precisa atingir. Então, o primeiro passo é você decidir que você quer uma vida diferente. O segundo,
fazer o Ho'oponopono todo santo dia. Como que faz o Ho'oponopono, Nath? Você vai colocar o seu nome ou apelido e na frente você vai abençoar. Porque tudo que vai, volta. Então abençoe, mesmo que seja um desafio, porque você pode fazer Ho'oponopono para tudo. Para um desafio, para a sua restituição de saúde, para uma coisa que você quer de imediato, não precisa ser uma coisa do futuro não, gente, pode ser uma coisa de imediato, igual eu já falei em outros vídeos aqui, até para conseguir uma vaga para estacionar o meu carro. Quando eu saio, vou num lugar muito cheio, eu faço Ho'oponopono. Quando eu vou ser atendida em algum lugar, no hospital, num banco, eu faço Ho'oponopono para a atendente, para ela me atender bem, para eu ser bem atendida, para eu sair dali com a solução que eu preciso. Então você pode fazer para tudo, para uma dor de cabeça, para ansiedade, para dúvida, para o medo, para insegurança. Tá fazendo Ho'oponopono e tá identificando ali um sentimento ruim, pega esse sentimento e faz Ho'oponopono para ele e também para limpar. Mas não deixa de fazer o Ho'oponopono. Então você faz. Primeira coisa você vai fazer para você. No decorrer do dia você faz para as outras coisas que você precisar. Então, às vezes some alguma coisa aqui em casa, eu faço Ho'oponopono até para encontrar essa coisa. Ou esse objeto que eu esqueci. Não sei onde é que eu coloquei e eu encontro. Gente, funciona, é impressionante. Então, o primeiro do dia você vai fazer para você, então você fala. Vou fazer com o meu nome, você faz com o seu. Nath, abençoada, sinto muito, me perdoe, sou grata, eu te amo. Vai repetir 108 vezes. Se tem um japamala, vai pulando as bolinhas. Se não tem, coloca o áudio e faz junto comigo. Substitui o meu nome pelo seu, ou a situação, ou o sentimento que você quer limpar, mas não deixa ficar. Gente, coisa ruim não é para ficar dentro da gente, não é para ficar na nossa memória, não é para ficar no nosso coração. Tem uma pessoa aí que você precisa perdoar, que a gente sempre precisa, né? Embora às vezes a gente não queira, né? É verdade? Tem gente que você fala, mas isso aqui não merece perdão, mas a gente tem que perdoar, sabe por quê? Quando a gente não perdoa, você tá levando aquela pessoa junto com você para todo lugar que você vai. Já pensou que coisa desagradável, aquela pessoa que você não gosta, aquela pessoa que te fez mal, você levar ela dentro de você, você acha que ela é digna de viver dentro de você, viver tudo da sua vida? Não. Então ressignifica isso daí, perdoa para se ver livre dessa pessoa, para ela sair do seu caminho e automaticamente você ficar muito mais leve, você conquistar as coisas que você quer, porque se você leva uma pessoa que você não gosta, que te fez mal dentro de você, você não vai viver as coisas maravilhosas que Deus tem para te dar. Ele está só esperando você agir para te abençoar. Então coloca o nome da pessoa, fulana abençoada. Sinto muito. No início vai ser desconfortável, mas depois você vai perceber a leveza. Gente, é impressionante. Quem pratica o Ho'oponopono sabe que ele traz leveza, que ele traz clareza. Muitas vezes você está fazendo Ho'oponopono, você vai receber uma intuição para a solução de alguma coisa que você precisa fazer ou não fazer. Talvez você está intencionando fazer alguma coisa e vem aquela intuição e fala, não faz. Segue, é o seu anjo da guarda falando com você. O caminho certo que você precisa seguir. A sua vida vai mudar demais. É de verdade, gente, isso que eu tô falando. Faça e depois vem aqui nos comentários e me fala como que tá sendo a sua experiência com o Ho'oponopono. Você nunca mais vai ser a mesma pessoa. Nunca mais. Nunca mais. E nunca mais você vai querer deixar de fazer o Ho'oponopono. Porque ele é libertador. É maravilhoso o resultado. E depois que você instalar esse novo hábito na sua vida, que é o Ho'oponopono, que é uma técnica, né? Não tem nada a ver com religião, ele é uma técnica de limpeza de bloqueios emocionais. Você pode fazer uma carta, escrever uma carta para Deus. Eu até já fiz um vídeo aqui no canal que grandes artistas grandiosos, vou citar para mim o maior de todos, é o Michael Jackson. Eu descobri recentemente que ele escreveu essa carta. Tem gente que fala carta para o universo, carta para o meu eu do futuro, carta para Deus. Eu prefiro falar carta para Deus, porque quem criou tudo, quem criou o universo foi Deus, né? Então ele é o criador, então vamos direto na fonte. Então, o Michael escreveu essa carta, e nessa carta ele tinha só 24 anos quando ele escreveu. Mas a gente sabe que o Michael começou a carreira criança, né? Mas aos 24 anos ele ainda não tinha atingido o ápice, né? Ele ainda não era o rei do pop, né? E aí ele escreveu essa carta, e nessa carta ele colocou que ele queria ser maior que os Beatles.
maior que Elvis Presley, que até então era o maior antes dele, né, do Michael, e que ele não queria mais ser visto como aquele menininho bonitinho, simpático que cantava. Ele queria ser o maior de todos e que ele iria estudar incansavelmente onde esses grandes artistas tinham parado e ele ia seguir a partir dali, aperfeiçoando cada vez mais. E ele seria o maior de todos e se tornaria lendário, inesquecível. Não precisa nem falar, né? Se funcionou ou não, né? O Michael Jackson, ele é o maior artista conhecido mundialmente, em todos os cantos do mundo ele é conhecido e sem internet. Você tem noção? Hoje em dia, ficar famoso é muito fácil com as redes sociais, com a internet, né? Ele fez tudo o que ele fez sem internet, porque ele acreditou. Ele escreveu essa carta acreditando. Olha o que eu falei lá no início do vídeo, que Jesus falou: tudo que pedires ao Pai, crendo que já recebestes, receberás. Assim será. Então ele escreveu essa carta já acreditando, confiando que ele já era o maior de todos e ele se tornou o maior de todos, né? E fez tudo com os recursos que tinha na época. Não tinha nem internet para poder impulsionar a fama dele, impulsionar o talento dele, distribuir mais facilmente para o mundo. Ele fez tudo isso com os recursos que ele tinha. E ele se tornou lendário, né, gente? Vamos combinar. Então, ele inclusive comprou todos os direitos autorais dos Beatles. Ele foi maior que os Beatles, inesquecível, e ainda comprou os direitos autorais de todas as músicas dos Beatles. Então, pensa, o cara é gênio, né? Incrível. Ele fez essa carta. Jim Carrey, né, o ator do Máscara, que fez um filme Máscara, fez, e várias outras celebridades aqui. A Giovanna Antonelli também é uma praticante mesmo da lei da atração também. Gente, tudo isso, essas pessoas conquistaram, se tornaram conhecidas, realizaram, estão realizando ainda o sonho delas, porque primeiro, elas acreditaram nelas, elas agiram, e elas tomaram ações que as levaram a realizar isso tudo que elas queriam. Elas não escreveram a carta e ficaram de braço cruzado, né? Eles foram estudar, elas foram procurar um trabalho. No caso do Jim Carrey, ele fez vários testes, ele estudou muito, né, para se tornar um grande ator. E hoje a gente sabe quem é Jim Carrey, né? Maravilhoso. Michael não precisa nem falar. Giovanna Antonelli, a gente vê em tudo quanto é tipo de propaganda aí nas redes sociais. Eu não assisto televisão, né? Então não posso falar que tá na TV, mas vejo aqui na internet, ela é garota propaganda de várias marcas o tempo todo, ela tá sempre em atividade. Então, a fé sem obras é morta, não vale para nada. Então, faz por ti que eu te ajudarei. Faz a sua parte, que Deus está louquinho para fazer a parte dele, para te ajudar a conquistar essa vida maravilhosa, tá? Então, se esse vídeo aqui te ajudou, já se inscreve no canal, compartilha com quem precisa ouvir essa mensagem, com quem quer um ano maravilhoso de 2026. Gente, vai ser muito melhor esse ano de 2026. Confia, acredita e faz a sua parte. Faz o Ho'oponopono a partir de agora, faz hoje. Procura aqui no meu canal, tem. E escreve a sua carta. Escreve a sua carta para Deus e já confia. Pega essa carta, escreve a punho, tá? É a próprio punho. Vai imaginando e descrevendo nessa carta tudo que você quer viver, com riqueza de detalhes, como o Michael fez. Riqueza de detalhes, seja específica. Você quer uma casa? Como é essa casa? Você quer um carro? Qual a cor? 4 portas, 2 portas, automático, manual? Fala do jeitinho que você quer. A gente precisa ser específica com Deus. Ah, eu quero casar. Não é específico. Você quer casar com quem? Como que é essa pessoa? Quais as características essa pessoa precisa ter? Ah, eu quero ter uma família. Como que é essa família? Essa família é uma família temente a Deus? É uma família unida? É uma família saudável? Uma família amorosa, respeitosa? Porque a gente sabe que existem famílias diferentes. Então precisa ser específico. Coloca tudo. Vai escrevendo e vai sentindo o seu desejo já realizado. Você precisa sentir o seu desejo realizado. Não é só pensar positivo. Não é só confiar em Deus. Você precisa sentir
que já é real. A sua mente não sabe o que é passado, o que é futuro. A gente só tem o presente. Então é no presente, escreve no presente. Guarda essa carta num lugar seguro e daqui a um pouco tempo você vai ver que você já estará vivendo essa vida maravilhosa que você merece. Deus tá louquinho para te ajudar nisso, tá bom? Se inscreve no canal. Grande beijo e até o próximo vídeo. Tchau!